Bom, pessoal, e aí pra gente chegar, né, nas últimas partes da nossa aula, né, comentar sobre aves. Então, uma primeira divisão que a gente tem que fazer, tá? Existem aves que têm algumas adaptações relacionadas ao voo, então a gente pode citar aqui, certo? Todas essas. E aves que, bom, enfim, galinhas também voam, mas voam bem mal, né, os galiniformes. E tem algumas aves que não vão ter adaptações ao voo, tá? Como, por exemplo, avestruz, emu e ema, né, para citar alguns aí. Então, só pra gente... Eu vou me focar principalmente nas que tem essas adaptações com relação a outras características. Enfim, é meio que você só excluir elas, tá? Então, quais são as características gerais de aves? Então, novamente, você tem uma queratinização da pele, não tem glândulas, tá? Ou tem uma glândula só que a gente vai olhar. E penas. Essas penas, elas têm diferenças, tá? Se você está olhando para uma pena relacionada para o voo, como por exemplo de uma águia, essa pena geralmente é assimétrica. Então ela é mais curta em um ponto e mais longa em outra. Então isso vai possibilitar, por exemplo, uma maior sustentação do voo, tá? Quando você olha, por exemplo, para avestruz, essa pena ela vai ser simétrica. Então geralmente ela vai ter uma haste e vai ser igual dos dois lados. Então não favorece o voo, tá? Esses indivíduos são endotérmicos, então isso é uma característica em comum com mamíferos. Tudo bem, não quer dizer que a gente tem um ancestral comum aí, único exclusivo, né, que era endotérmico e deu origem a aves e a mamíferos. É uma característica que surge de forma independente nos dois grupos, tá? A respiração desses indivíduos é uma respiração pulmonar. O coração é tetracavitário, então tem 2 átrios, 2 ventrículos, totalmente separados, circulação dupla e completa, tudo bem? Então dupla, o sangue passa 2 vezes no coração, e ela é completa porque não tem mistura de sangue, tá? A excreção de aves é de ácido úrico, certo? Então você já deve ter visto cocô de passarinho, né? Basicamente em para-brisa, em carros, né? É aquele cocô mais seco, então forma uma coisa meio pastosa ali, tudo bem? E você vai ter algumas adaptações ao voo, né? Então, essas penas que eu falei que são assimétricas, né? Então, os ossos pneumáticos, então esse osso, ele é basicamente oco, né? Então, ele tem uma estrutura e tem algumas estruturas de sustentação ali que vão ajudar, tá? As asas, né? Então, os membros anteriores modificados em asa vão ajudar nesse voo. Você tem os sacos aéreos e... Deixa eu subir aqui o mouse para sair ali. Você tem esses músculos peitorais, geralmente bem desenvolvidos, que vão puxar, né, os membros anteriores desses indivíduos para gerar a força do voo. E vai ter a quilha. Então, as aves, elas têm o quê? Elas têm uma estrutura, né, no externo, uma projeção no externo, que permite o quê? Uma maior inserção de musculatura. Então, você tem uma maior musculatura peitoral, possibilitando, né, a movimentação dessas asas. Então, o bater dessas asas. E o que acontece? A gente vai olhar, né, que o coração de aves e mamíferos ele é exatamente igual, mas tem uma diferença muito importante, né? A aorta, ou é a única diferença que a gente consegue identificar, a aorta, né, de aves, ela vai virar para a direita, certo? Então ela vai ser a aorta da direita. Aí. Então você tem um átrio direito, ventrículo direito, e a aorta ela faz uma curva para a direita. No caso de mamíferos, essa aorta ela é para a esquerda. E o que acontece? Aí tem a glândula que eu falei para vocês, que é a glândula uropigiana. Então essa glândula uropigiana, ela fica na região anal, certo? Ou próximo da região da cloaca, desculpa, ali das aves, certo? E o que acontece? Essa glândula, ela produz um sebo, né? Produz um lipídio que a ave vai utilizar o bico para passar nas penas. Então em aves que têm hábito de nadar, né, para se alimentar, por exemplo, ou de mergulhar na água para capturar o alimento, né, por exemplo, peixes ou outras coisas, vão utilizar esse sebo, né, justamente para não molhar as penas e conseguirem voar depois. Porque se esse indivíduo ficasse encharcado e tentasse levantar voo depois, ele teria que carregar toda essa água que as penas também trouxeram, certo? Então isso seria um peso extra que tornaria o voo mais difícil, tudo bem? Então você tem uma série de adaptações, né, nesse sentido. Tem a glândula uropigiana, aquelas que eu falei, né?
O fato de, por exemplo, aves não terem bexiga, então produzir o ácido úrico, ele já é excretado, né, o conteúdo intestinal, depois de ser absorvido, ele geralmente é jogado fora rapidamente também, né? A postura de ovos, então, por ovos, né, você não tem o desenvolvimento dos filhotes dentro do corpo da mãe, isso tudo que reduz o peso do indivíduo, né, ou o peso que esse indivíduo poderia ter, facilitando o voo, beleza? Então essas são algumas das características aí. Aproveitando, já vamos emendar essa parte com os mamíferos, né? Então é um grupo bem diverso aí, ou pelo menos a gente conhece mais, talvez, aí os mamíferos, né? Então, vamos lá. Quais são as características desses indivíduos? Então, uma epiderme também queratinizada, só que ao invés de penas, a gente tem pelos, tá? Então, isso é uma característica incomum também, que a gente carrega, na verdade, desde o nosso ancestral amniota, tá? Então, no caso, por exemplo, de répteis, você vai ter escamas, né? Ou esses anexos epidérmicos. Você pode falar que são essas placas, essas escamas ou o casco das tartarugas, tal. Para aves, os anexos epidérmicos são as penas, e para os mamíferos, os anexos epidérmicos são os pelos, tá? E uma das coisas que diferencia, né, são as presenças das glândulas, principalmente as glândulas mamárias para os mamíferos, né? Além das sebáceas, então, da produção, né, de gordura na nossa pele, que vai auxiliar a gente a perder menos água para o ambiente, e de glândulas sudoríferas ou sudoríparas aí também, tá? Quando a gente olha, né, algumas outras características, a gente vai ter um diafragma, então um músculo, né, embaixo das costelas aqui, certo? Então, no meu caso, seria mais ou menos aqui, que vai contrair, né, então vai puxar toda essa caixa torácica para baixo, né, junto com o encurtamento desses músculos aqui de cima, fazendo com que isso expanda e a gente consiga, por exemplo, respirar ou auxiliar na respiração. Esse é o diafragma, tá? No grupo dos placentários, principalmente, a gente vai observar essas hemácias anucleadas, né? Então isso auxilia no transporte de oxigênio pelas hemácias. Respiração, né? Todos os mamíferos é pulmonar. Lembra, pelo amor de Deus, baleia, foca, golfinho, todas essas coisas, todos esses indivíduos, né? A respiração ela é pulmonar e não existem brânquias, tá? Excreção é de ureia, ou é ureia, tudo bem? Coração é um coração tetracavitário, então 2 átrios, 2 ventrículos, e esses indivíduos são endotérmicos também. Lembra, é uma característica incomum com as aves, não quer dizer que a gente tem um ancestral comum endotérmico que deu origem a aves e mamíferos. E como eu disse para vocês, a diferença entre os corações, né? Então você vai ter a entrada, né, do sangue, por exemplo, no átrio direito, ventrículo direito, isso daqui vai para o pulmão, volta, cai no átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e depois é bombeado para a aorta, né, que faz uma curva para a esquerda e ela distribui para o nosso corpo. Então uma circulação dupla e completa também, tá? E aí apresentar para vocês quais são os grupos dentro de mamíferos, né? Então, quais seriam aí as ordens dentro de mamíferos? Você tem os monotremados, que vai ter o desenvolvimento do embrião dentro do ovo. Você tem 2 indivíduos, né? Então, o ornitorrinco e as equídenas, tá? Que, por um acaso, é esse bichinho aqui, né? Que parece um porquinho espinho, tá? Você vai ter os marsupiais, então os filhotes eles vão se desenvolver no marsúpio, né? Na bolsa. Então, o nosso querido Taz, o diabo da Tasmânia, ou um canguru, certo? Então você tem aí esses 2 indivíduos. E os placentários, que os filhotes vão se desenvolver no interior da mãe, sendo nutridos pela placenta, né? Então, geralmente o indivíduo já nasce bem mais desenvolvido, tá? No caso dos marsupiais, você vai ter, né, geralmente as mães parindo os embriões muito cedo, né, de forma muito precoce, do tamanho, por exemplo, de um feijão quase. E aí esse embrião ele vai escalar, né, os pelos da mãe até chegar no marsúpio, entrar no marsúpio e chegar de onde sai leite e começar a mamar esse leite aí para o desenvolvimento, tá? Ornitorrinco e equidna também produz leite, não existe uma... Então, também tem glândula mamária, certo? Mas não tem, por exemplo, um mamilo, né? Algo assim. Então, estruturas diferentes. Esse leite ele escorre pelos pelos, basicamente. Certo? Então, esse é o grande compilado de cordados. E aí no próximo vídeo eu vou resolver os exercícios. Beleza?